Eita, porra, tá aberto. Se a hora de chegar? Cadê o dinheiro? É que os guardas me deram hoje, mãe. Tô aqui até agora esperando você pra me fumar, pra me beber e você não aparece? É que os guardas me deram, mãe. Vai, põe o dinheiro aí em cima da mesa e vai dormir. Eu tô falando, os guardas me deram, mãe. Se não te der, o quê? Se eu olhar na porta do seu bolso e não tiver nem R$1, você vai apanhar. Eu juro, mãe. Vai entrar no cacete hoje, que eu já tô a fim de te matar. Eu juro, mãe. Não tenho dinheiro, não. Deixa eu ver, por favor. Seu mentiroso. Cadê o dinheiro? Você quer o dinheiro? Eu quero dinheiro pra me fumar, pra me beber, seu desgraçado. Tá doendo! Para! Vou dar de te matar hoje, vou te matar, porra. Seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar-me. O estado de Alagoas é um estado que possui conselhos tutelares na totalidade dos municípios e foi um dos primeiros do país a alcançar essa posição. Os conselhos tutelares alagoanos, eles começam toda a sua história em 1992, quando foi criado o primeiro no estado de Alagoas, na cidade de Rio Largo, do qual eu fui um dos conselheiros pioneiros. Este conselho permaneceu sozinho, único, nessa unidade da federação até 1995. O único papel exclusivo do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos da criança e adolescente do seu município. Se a sociedade conhecer de fato o papel do Conselho, ele vai cobrar muito do Conselho Tutelar fazer valer esses direitos. Todas as vezes que tiver um direito de uma criança ou adolescente que seja violado, o papel do Conselho é garantir esse direito. Os direitos fundamentais que estão no artigo 4º do Estatuto, né? Muitas vezes tem escola, tem posto de saúde que desconhece esse poder que o Conselho tem. Desconhece essa atribuição que o Conselho tem de requisitar serviços públicos. Tudo isso para quê? Para garantir um direito da criança e adolescente. Várias mães, vários pais nos procuram para solucionar alguns problemas que eles acham difíceis, né? E o Conselho Tutelar existe para isso, para ajudar a criança e o adolescente, que é prioridade. Alguns casos de estupro, nós damos os encaminhamentos devidos, que é a delegacia, depois no Instituto Médico Legal, para fazer o exame de conjunção carnal, se for um caso de estupro, ou de corpo de delito, se for um caso de espancamento. Eu não quero mais saber de sofrer, não. Não quero, não. Eu não quero mais saber. Infelizmente, todos os casos, estatisticamente, de violação contra criança e adolescente, principalmente no nosso estado, está aumentando muito. E como o Conselho é a principal porta de entrada para essas denúncias, infelizmente essas pessoas, por não conhecer o trabalho do Conselho Tutelar e por não, às vezes, querer se expor, não fazem a denúncia propriamente. O Conselho precisa que essas denúncias cheguem, porque quando essas denúncias chegam, as crianças e os adolescentes estão sendo protegidas. O Estatuto da Criança e Adolescente foi uma grande conquista na Constituição de 88. E sabemos que os conselheiros tutelares, né, é um zelador do Estatuto, né, o sistema de garantia de direito pelos qual nós trabalhamos, enfrentamos, né, junto com o poder público, que é a saúde, a educação, a segurança, o próprio Conselho como garantidor do sistema de garantia. Então, a comunidade, ele sabe da grande importância do Conselho Tutelar, né, para poder garantir, para poder ir efetivando essas políticas públicas de direitos e de deveres. Ser conselheiro tutelar, acima de tudo, é uma missão.
E nessa missão, nós nos deparamos com vários tipos de histórias diferentes, onde as pessoas nos procuram no Conselho Tutelar, relatando suas histórias, muitas vezes denúncias. E dentre essas histórias que nós presenciamos no nosso dia a dia, está a história de Jeová e Josias. A gente vivia assim, éramos meninos de rua e a gente vivíamos todo sujo, andávamos todos sujos. E um dia quando a gente estava assim, fomos andar assim de ônibus, aí o conselheiro foi, pegou eu e o Jeová e trouxe-nos para, levou primeiro para o conselho e depois trouxemos para cá. Aí daqui eu ainda fugi bastante daqui, no centro de formação, mas depois de alguns dias que eu fui recolhido 3 vezes, na última eu vim, fiquei e até hoje estou aqui, estou aprendendo, vou aprendendo mais ainda, que eu já sei hoje. Qual é o teu sonho de futuro? Você quer ser o quê? Mesmo com o que eu já aprendi aqui, eu mesmo estou escolhendo ser padeiro. Né? E você, João? Moço, peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem passe, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um. O nosso trabalho é essencialmente acolher os meninos que vêm da rua pelo meio do Conselho Tutelar ou de famílias que precisam, sempre pelo Conselho Tutelar. E eles moram aqui eles têm a possibilidade de estudar e quando for assim, crescendo no tempo, aí pode participar de atividade tipo música, atividade esportiva e atividade profissionalizante para os mais velhos. Temos padaria, marcenaria e outras atividades conforme cada ano a gente pode organizar outros cursos e aí eles aqui ficam, estudam e se formam para um futuro melhor. Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho. Nasci no mundo e sou sozinho. Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz, no meio daquela luz, daquela luz. Estou como coordenadora da Casa de Passagem Feminina, que é um abrigo mantido pelo município, pela assistência social, que acolhe meninas em situação de risco, de abandono, de abuso. O objetivo da casa é a reinserção familiar. A gente trabalha essa menina para reinserir ela na família ou numa família substituta, né? Ou quando a gente não acha um parente, nem uma pessoa que cuide delas, a gente vai preparar essa menina, dando curso, dando assistência, para que quando ela faça 18 anos, ela tenha para onde ir, tenha o seu sustento próprio. O Acolher é uma instituição que abriga meninos de 7 a 17 anos e 11 meses. Eles geralmente sem vínculos, né? A maioria deles com vínculos familiares rompidos. São meninos que foram maltratados, meninos que foram abusados sexualmente, meninos também que foram espancados. Então toda a série de sofrimentos eles passaram antes de chegar aqui. Ser conselheiro tutelar é uma profissão que dignifica qualquer cidadão, pelo alto valor que ele tem diante da sociedade e principalmente diante dos necessitados, as crianças e os adolescentes e, por que não, também as famílias, porque os problemas da criança e do adolescente sempre envolvem a família. Hoje, um órgão realmente acreditado e que nos dá essa capacitação de ajudar para fazer tudo de bom pelas crianças e pelos adolescentes e pelas suas famílias.
Romântica na noite, misteriosa na calada. Sorri durante o dia e chora a madrugada. Abre seu coração que nem mulher apaixonada. Acolhe sem olhar a quem é. O número de crianças que estão sendo abusadas sexualmente e violentadas é muito grande. Então, assim, eu faço esse alerta para que os pais realmente observem com quem seus filhos estão se relacionando, para onde eles estão indo, com quem, para onde aonde eles estão andando. Assim, diante das centenas de casos que nós atendemos aqui, um caso que me marcou, que eu acompanhei uma família, que é a questão do Jailson Costa, um adolescente que trabalhava no sinal, limpando vidro de carro, e ele sofreu um acidente por questão de disputa de pontos, jogaram ele debaixo de um caminhão de lixo, e o caminhão passou por cima das duas pernas dele. Fiz o primeiro atendimento desse adolescente no HGE, e o Jailson foi um caso que nós acompanhamos durante 1 ano e 8 meses, que marcou muito a nossa vida como conselheiro, e a satisfação de hoje ver Jailson estudando, fazendo um curso técnico, e saiu da vida dos sinais, e graças a Deus, hoje tem uma perspectiva de vida. Não de ser conselheiro tutelar está acima de tudo. O nosso conselho aqui na sede, ele é muito procurado aqui pela nossa comunidade, não é? E nós temos aqui uma média de 30, 35 atendimentos diários, às vezes até mais, né? Às vezes menos. Mas geralmente a média aqui fica em torno disso, né? Nós aqui no Conselho Tutelar atendemos em média de 140 a 180 casos mensais, né? No nosso conselho, e que todos os casos que venham afetar o direito da criança e do adolescente, a gente estamos aqui, lógico, para desenvolver esse trabalho. Entrei nessa delegacia há quase 3 anos, precisamente no mês de maio de 2009. E desde o primeiro dia fui muito bem recebida pelo Conselho Tutelar, né? E a partir daí a gente começou a fazer parcerias, porque entendo o trabalho de proteção à criança e ao adolescente como realmente feito por parcerias, né? A gente trabalha em rede e só em rede a gente realmente efetiva essa proteção que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza, porque não é só o trabalho da polícia isolado que vai resolver o problema, nem só também só apenas o do conselho ou do IML, ou dos abrigos ou da justiça. É uma rede que precisa trabalhar concatenada. Então não poderia deixar de falar da importância do conselho para o nosso trabalho e para a aplicação do ECA. Falar do Conselho Tutelar é muito fácil, né? É um órgão que é imprescindível na área de proteção da criança e adolescente da nossa capital. Ele foi criado com esse objetivo, está sempre na vanguarda, na comissão de frente. No entanto, a gente entende que o Conselho Tutelar, apesar dos seus abnegados conselheiros, precisa que o município também disponibilize toda a estrutura necessária para o pleno funcionamento do Conselho. Isso já é dado pelo município de Maceió. No entanto, a gente acha também que ainda precisa de uma reciclagem dos seus conselheiros, em que pese alguns participarem de simpósios, eventos, seminários. É importante que eles estejam sempre se reciclando, porque a área da infância e da juventude você precisa de usar não só da legislação, mas também de muita criatividade. Eu quero destacar que o trabalho do Conselho Tutelar e dos conselheiros tutelares de Maceió, eles são um trabalho fundamental para fortalecer a rede de proteção social da criança e do adolescente. A Prefeitura de Maceió, através da Secretaria de Assistência, o que ela pode fazer para subsidiar esse trabalho é criar as condições, fortalecer as capacitações, para criar condições técnicas, condições administrativas e condições jurídicas para o conselheiro tutelar desenvolver o seu trabalho com presteza e com determinação para a criança e para o adolescente da nossa cidade. Durante aquele período, dentre tantas atividades que o nosso ministério tinha, ele cuidava de saneamento, de habitação,
de defesa civil, ele cuidava também da parte do menor, da criança, do adolescente e também do idoso. E foi naquela época, em 1990, que, quando eu chegava ao Ministério, a grande preocupação da imprensa nacional era saber se eu iria apoiar o Estatuto da Criança e do Adolescente ou ia ficar lutando pelo antigo Código de Menores. E eu já dizia naquela época que eu não conhecia ainda bem o trabalho que estava sendo realizado, mas pelo pouco que eu conhecia, claro que o meu apoio seria total, integral ao trabalho do ECA. Então, o ECA foi um trabalho em que o Brasil todo participou. Representação de todos os estados, profissionais das diversas áreas que trabalham com criança e com adolescente, a parte jurídica, o Congresso Nacional, tivemos deputados que realmente foram brilhantes no trabalho. Me lembro muito da deputada Rita Camata, me lembro muito do trabalho de outros deputados que tinham muito interesse pelo ECA. E então, depois de muitas discussões, muitos trabalhos, muitos meses de lutas, muitas noites de sono, muitas brigas, então sai o projeto. E esse projeto, o próprio Congresso Nacional dizia a alguns deputados e senadores a mim, ministro, será que o presidente vai apoiar integralmente, vai sancionar essa lei do jeito que ela já está? E eu garanti a eles que realmente o presidente iria sancionar, porque ela era uma lei muito boa. E por isso estavam todos nós de acordo. E ela foi sancionada de maneira tal que, como dizia na lei, que 90 dias após seria a aplicação dela, nós fizemos de maneira tal que o presidente fizesse a sanção presidencial e 90 dias coincidia com o dia da criança, ou seja, no dia 12 de outubro, quando a lei é de julho. Em outubro, no dia 12, saía realmente, a partir daquele dia, como funcionava todos os artigos e se determinava que leis posteriores fariam a complementação. Nesse bojo todo, de tudo que tem no ECA, de uma coisa que, para mim, era de importância capital, que foi a criação dos conselhos. Como assim? O Conselho Municipal, o Conselho Estadual, Conselhos Municipais, Conselhos Estaduais, Conselho Federal, mas os Conselhos Tutelares. Os Conselhos Tutelares, a expectativa de quê? Da importância dele como elo. Para mim, ele é como se fosse a coluna vertebral do ECA. Ele serve como apoio. O que é o conselho? O que faz o conselho, na minha percepção? Ele é o elemento de ligação entre a criança e o adolescente e a família dele próprio. É o elo de ligação entre ele e a escola, em todos os níveis em que ele esteja atuando. É o elo de ligação entre ele e todo o processo de saúde, postos de saúde, clínicas, hospitais, toda a parte de lazer, de cultura. Então, é uma gama de atividade tão grande e uma responsabilidade do tamanho da importância dele. Então, você imagina a importância que se dá e que tem que ser dado aos conselheiros dos conselhos tutelares. Quanto é que eles precisam de apoio total dos municípios para que eles funcionem a contento? Quando me perguntam se melhorou de 90 para cá, eu respondo, se desde aquele momento os 5.500 e tantos municípios do meu país instalassem seus conselhos tutelares e de acordo com o tamanho de cada cidade, teria um conselho, 2, 3, 4, 5, 10, de acordo, logicamente, com o município, nós teríamos o quê? Uma gama muito maior de pessoas trabalhando e nós não teríamos perdido, nesse espaço de tempo, tantas crianças, tantos adolescentes para a prostituição, para o tráfico, para a morte. Nós acabamos de ver no estado de Alagoas 4 crianças assassinadas com 5 e 8 anos de idade trabalhando para o tráfico. Quer dizer, naquele momento, ali, ele não teve possivelmente um conselho que tivesse com atuação perfeita junto daquela comunidade, daquela sociedade. Ou porque ele não existe, ou porque não lhe foi dado o apoio suficiente para que ele pudesse trabalhar. Então, o que é que nós pedimos? Que a sociedade olhe esses conselhos, participem,
porque ele é um elemento de ligação entre a criança, entre o adolescente e esta mesma sociedade.